Toda a realidade conhecida, ela é fruto da graça divina. Não é possível alegar uma realidade natural, nesse sentido, naturalista, né, como se não dependesse de uma operação sobrenatural. O Bavinck tem muito esse cuidado de evitar esse dualismo aí, né, dizendo que, não, o mesmo Deus que opera de maneira especial e sobrenatural, opera na ordem natural por causa da providência, né? Deus que opera desde a eternidade sustenta também e mantém a ordem natural funcionando. Ele mantém como? Pelos seus decretos, pelas suas leis. Só é possível reconhecer uma lei da gravidade porque ela é operada por decretos divinos. É claro que você pode inferir leis físicas, você pode fazer cálculos matemáticos para ver a estabilidade dessas leis, mas é justamente porque existe uma certa previsibilidade, existe uma estabilidade nos decretos divinos que é possível física. Mas de onde isso vem, né? De onde isso é operado? É operado a partir dos decretos celestiais. O próprio Deus, como regente da realidade, mantém as coisas funcionando. Então, observe, existe uma lente cristã que justifica e dá uma unidade porque os fenômenos naturais acontecem dessa maneira. Então a natureza aqui não pode ser entendida no sentido naturalista, como uma estrutura fechada, autônoma, mas uma estrutura que é mantida, né, por uma atuação contínua e está sob permanência e regência da providência divina. Então, quando nós falamos de revelação geral, né, quando nós falamos aí de revelação geral, isso é importante mencionar, a gente tem que entender que ela não está apenas restrita à natureza. Deus também está se revelando de maneira geral, né? Porque a gente fala natureza, tem que pensar em toda a criação, não apenas a criação, mas as relações culturais, sociais, muito que Provérbios explora ali, né? As rotinas, tudo isso revela alguma coisa de Deus também. Vou citar aí um trecho do Bavinck que ele fala exatamente sobre isso. Os meios que Deus emprega na revelação são toda a natureza e toda a história. A história não somente da raça humana e dos vários povos sobre a Terra, mas também das gerações, das famílias e pessoas. Então existe uma sabedoria popular também que é passada de geração a geração, né? A história das civilizações, a história das culturas humanas, né? A história das religiões, né? Então tudo isso também é, vamos dizer assim, padrões que comunicam alguns bens sobre quem Deus é e revelação sobre Deus. A gente fica surpreendido, né, com a noção aí de graça comum, que é muito desenvolvida na teologia reformada, na teologia reformacional, né, mas ela é interessantíssima. Por exemplo, existem conhecimentos que são produzidos em contextos nada cristãos, né? Pensa aí medicina oriental, né? Tanta coisa que existe aí que tem alguns elementos pagãos, é verdade, mas existem conhecimentos autênticos, né, que são produzidos em tais contextos. Nenhum problema. Alguma coisa está sendo produzida de boa aí também. Mas não apenas isso, é possível a gente inclusive ter alguma compreensão sobre quem Deus é a partir de determinados movimentos culturais também, tá? Claro, desde que eles sejam compatíveis com a revelação especial de Deus. É isso que é interessante mencionar. A revelação especial de Deus é o balizador para a gente reconhecer quando determinados conhecimentos são consonantes com a revelação de Deus ou podem ser meras elucubrações humanas, né? Isso também é importante de a gente destacar aqui nessa aula. Bom, caminhando aqui na nossa jornada, né, a gente tem que primeiro deixar claro que Deus registra impressões sobre ele, né, nas relações humanas concretas. Então é possível. Paulo fez isso lá em Atenas, em Atos 17. Você deve se lembrar, quando Paulo vai lá no Areópago, né, e faz citações explícitas ali de poetas gregos. Então Paulo está reconhecendo algum conhecimento humano no mundo pagão. É possível, né? Deus continua. Mas observe, Paulo só faz isso porque ele tem critérios na revelação especial, na revelação bíblica, para discernir que aquilo que os poetas gregos estão dizendo encontra consonância com a revelação de Deus. Não é isso que ele fala lá? Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então Deus continua a se revelar, não obstante as distorções hermenêuticas e a precariedade humana em perceber o conhecimento de Deus revelado na estrutura da criação. Lembre-se, nós temos um problema da queda aí. Por isso, até mesmo reconhecer a revelação geral, para reconhecê-la, é necessário discerni-la pelas Escrituras. Por isso que essa aula trata dos fundamentos bíblicos canônicos do conhecimento. Reconhecer a revelação geral é necessário também, para reconhecer a revelação geral, é necessário também reconhecer a revelação geral pelos critérios das Escrituras. O Bavinck, em um outro momento aí dos seus textos, né, e eu estou aqui trabalhando várias obras dele, né, deixa eu ver aqui, se eu estou com esse trecho aqui, né, pronto.
ele vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer assim, que ao longo de toda a Bíblia, eu não tenho essa citação aí, de toda a Bíblia somos ensinados sobre a revelação geral. A revelação de Deus começou na criação e continua na sustentação e governo de todas as coisas. Ele se revela na natureza, ao seu redor, exibe nela seu eterno poder e divindade, em bênçãos e juízos, alternadamente mostra sua bondade e sua ira. Essa revelação de Deus é geral, perceptível como tal e inteligível a todo ser humano, por isso que ela é chamada de geral. A natureza e a história são o livro da sabedoria e da onipotência de Deus, de sua bondade e justiça. Todas as pessoas, em certa medida, reconhecem esse nível de revelação. Tá? Então, o ser humano pode, em grande medida, olha aí, o ser humano pode, em grande medida, vou mostrar esse trecho aí, né, obter algum conhecimento de Deus, ainda que empobrecido, apenas inferindo e observando traços da divindade na estrutura ou na estrutura da criação. Contudo, sob um ponto de vista cristão, pode-se tirar melhor proveito da revelação geral quando ela é abordada sob a perspectiva de uma revelação especial. Olha que bacana.